Oi, gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os fundamentos de arquitetura de software, né? O que é arquitetura de software? Eu vou apresentar algumas definições, alguns exemplos do papel do arquiteto de software e como, na verdade, a gente tem que ver a arquitetura de software não como uma coisa só, mas como um conjunto de visões, um conjunto de interessados sobre aqueles aspectos, tá? E um conjunto de decisões a respeito disso. Esse é o nosso tema de hoje, né? Introdução à arquitetura de software. Eu vou começar a apresentação. Um pouquinho antes, eu preciso falar que, antes de começar, que se você apertar P aí no seu teclado, você vai ver as notas as notas que eu faço sobre a aula. Não agora, né? Se você estiver vendo a apresentação que eu vou disponibilizar depois, eu trago notas de aula junto com o slide, porque é um conteúdo mais denso, tá? O slide normalmente é só para me guiar enquanto estou apresentando, certo? Lembrar também que esse curso, todo o material dele está no site da disciplina, do curso de arquitetura de software, né? João Arthur BM, GitHub.io/arquitetura de software. Lá eu trago não só a metodologia como um todo, mas também os materiais, tudo que eu discuto aqui. Tá bom? Então, vamos começar para valer. O que eu vou falar sobre arquitetura de software? Assim, arquitetura de software, antes de passar para definições formais, ou até não tão formais, mas dos conceitos, eu queria falar sobre casos em que você vê o trabalho de um arquiteto de software, ou casos em que as pessoas precisam tomar decisões sobre arquitetura de software, tá? Então, eu estou trazendo um primeiro exemplo que eu trouxe dois. O primeiro é o desafio de Selly. Eu deixei esse nome Selly porque é o mesmo nome do livro, então, como é referência, eu vou continuar com ele. Tá? Então, imagine que Selly, ela trabalha numa empresa que vende e compra ações, faz o intermédio de compra e venda de ações, tá? E aí, isso era normalmente feito de forma... Sempre você comprava ação, mas isso só era consolidado no final do dia, tá? Compras e vendas eram consolidadas no final do dia. E aí, do negócio surgiu um novo requisito. Olha, eu quero que as pessoas sejam capazes de ir no sistema, comprar e vender ação na hora, tá bom? Então, ou seja, veio um requisito do negócio para mudar, para ser em tempo real a aquisição de ações. Então, aí, isso surge preocupações no caso de Selly. Selly é a nossa arquiteta de softwares, né? A primeira preocupação é o seguinte: eu preciso agora não só, obviamente, prover essa venda e compra em tempo real, mas aí tem outras pessoas interessadas nisso. O pessoal de auditoria pediu para que fosse feito um backup agora muito mais frequente do que era antes, porque eles precisam auditar as transações. Os gerentes precisam de estatísticas para saber sobre o desempenho dos vendedores de ações, enfim. Então, tem mais preocupações também do negócio vindo para a Selly, que precisa resolver esse problema, precisa fazer com que o sistema possa responder em tempo real compra e venda de ações. E aí, mais preocupações. Agora o sistema, como é em tempo real, pode ser que eu tenha problemas de desempenho, né? Então, como eu fazia antes no final do dia, eu fazia num horário tranquilo, podia fazer isso em batch, em várias máquinas, só que agora em tempo real eu preciso... há preocupações sobre a minha infraestrutura, eu vou rodar isso onde? Eu vou comprar máquinas, vou comprar servidores ou eu vou comprar processamento na nuvem? O pessoal de operação é impactado por essa mudança também, porque se for na nuvem, agora a implantação vai ser na nuvem, vai mudar a forma de implantar o sistema. Está vendo como um requisito primeiro funcional e depois, a partir disso, questões não funcionais vão pipocando no trabalho de Selly, e ela precisa lidar com questões que atravessam, com decisões que têm impacto forte em vários outros stakeholders, né? O pessoal de implantação vai ter que mudar agora a forma como implanta, a forma de operar o sistema vai mudar. Eu vou precisar de modelos de modelos de aprendizagem de máquina para prever algumas coisas. Bom, agora eu vou ter que ter mais um módulo diferente para isso. Enfim, ela tem que lidar com diferentes preocupações que vieram de um requisito lá do negócio, né? E aí, essas preocupações normalmente envolvidas com requisitos não funcionais, por exemplo, backup, como é que vai ficar a segurança dos meus dados,
em quanto tempo eu vou ter, qual é a latência que eu vou poder responder essa compra, né? Se for muito baixo, eu preciso comprar mais máquina, preciso de processamento, colocar um balanceador de carga, ou seja, são várias decisões envolvidas nessa grande decisão de mudar o sistema. Outra coisa, tecnologias. Bom, agora, para fazer em tempo real, eu vou precisar usar um framework tal, eu vou precisar usar um servidor de aplicação de outra maneira, vou precisar usar threads, mais processos, enfim. A minha equipe está preparada para a mudança de tecnologia, eu vou ter que ter estratégias. Como eu preciso responder rápido, usar cache para isso, qual vai ser a estratégia de cache? O pessoal sabe implementar isso. Então, tá vendo? E também envolve custo, né? Eu não quero manter uma nuvem minha, eu não quero manter servidores, então vou fazer isso numa nuvem da Amazon, por exemplo. Eu vou comprar, eu tenho dinheiro para isso, quanto? Então, são várias decisões que ela tem que tomar que fazem parte do dia a dia dela, de arquiteta de software. E essas decisões, por que eu estou frisando bem essa questão das decisões? Porque esse é o papel do arquiteto de software, tomar decisões que sempre envolvem esse trade-off, custo, qualidade e tempo, né? Se eu comprar rápido máquina na Amazon, provavelmente eu vou resolver rápido o meu problema, mas aí o custo vai ser mais alto. Se eu tiver uma infraestrutura própria, enfim, eu tenho trade-off envolvido nessas decisões. E são decisões, não são decisões pequenas, é importante dizer isso sobre o trabalho do arquiteto de software. Por exemplo, eu vou trocar a linked list por array list, ou trocar esse algoritmo de ordenação por esse outro. Isso não é uma decisão arquitetural, primeiro porque ela não é uma decisão de impacto transversal, né? Não estão envolvidos vários stakeholders nisso. Stakeholders são pessoas interessadas. Segundo, que ela não é pode ser até uma decisão assim firme no sentido de que não, eu tenho que mudar, mas ela não é uma decisão tão rígida. É fácil intercambiar essas duas estruturas de dados. É fácil você mudar do padrão de design de baixo nível, sei lá, o strategy para outro e tal. Mas isso são questões de baixo nível. A arquitetura a gente chama de design de alto nível, né? São decisões mais transversais, que têm impacto maior, são decisões difíceis de serem tomadas e são decisões que têm muita relação com os requisitos não funcionais, né? Olha, eu tenho que fazer em tempo real, tem que ter latência tanto. Então, eu costumo dizer que é um conjunto de decisões firmes e de grande impacto, tá bom? Esse é um primeiro caso, o desafio de Célio, o resumo, no final das contas. Sim, fora isso, né, ela precisa comunicar, não é só projetar, olha, eu vou fazer tempo real assim, tem esse componente, vai rodar nessa máquina e tal. Ela precisa comunicar, por quê? Obviamente, porque é uma decisão, precisa ser comunicada, mas há um grande desafio nessa comunicação, porque o desenvolvedor, ele não está interessado em todos os aspectos dessas decisões. Por exemplo, imagine que a gente tem um papel bem separado de quem implanta o software e de quem desenvolve. Eu não estou interessado se vai ser um componente Docker, se vai rodar numa máquina na Amazon ou se vai rodar numa máquina local. Eu sou desenvolvedor, estou resolvendo aquele problema do código. Então, eu não preciso dessa informação, muito provavelmente. Talvez seja interessante eu saber, mas eu não preciso de detalhes. O que eu estou querendo dizer aqui é que ela comunica o tempo todo com diferentes pessoas que têm diferentes preocupações a respeito desse problema, né? Então, assim, não existe a grande documentação de arquitetura de software, porque isso, uma documentação só não comunica muita coisa, porque ela vai ter muitos detalhes, tudo. Eu vou falar sobre isso mais detalhadamente para frente, mas é só para dizer que o trabalho do arquiteto de software também, ele envolve lidar com diferentes pessoas com diferentes visões sobre a mesma coisa, e isso é super comum, tá? O desenvolvedor vê a coisa de um jeito, o DevOps vê a coisa de outro jeito, o gerente vê de outro jeito, o testador de outro jeito, se é que esses papéis são separados no lugar que ela está trabalhando, tá bom? O resumo, primeiro, acabei de dizer, é uma mudança significativa, né? E o sistema já está implantado, tá? Ela não está arquitetando uma coisa que vai vir. Do nada chegou lá, ó, a gente precisa resolver agora em tempo real as compras e vendas, quer dizer, o sistema já está implantado, já estava funcionando, eu preciso tomar decisões importantes, mas que o sistema continue funcionando. Então, preocupações.
Por que são mudanças significativas? Porque envolve a adoção de novas tecnologias, de novas estratégias, estilos, padrões arquiteturais. Eu preciso lidar com infraestrutura diferente, provavelmente, eu preciso me preocupar com isso. O modo como implanta provavelmente vai mudar, a operação provavelmente vai mudar, porque uma coisa é você executar as coisas em batch no final do dia, outra coisa é você fazer em tempo real, tá bom? Outra coisa, a mudança foi provocada pelo negócio, né? Assim, surgiu um novo requisito funcional e ela foi provocada. Mas o que norteia as decisões arquiteturais, o que norteia o papel de um arquiteto, as decisões de um arquiteto, são os requisitos não funcionais. Para lidar com latência tanto que eu preciso organizar o meu sistema, os componentes do meu sistema, eles vão rodar em tais máquinas, eles vão se comunicar via REST, enfim. Para resolver, os requisitos não funcionais é que dirigem, que norteiam essas minhas decisões. Falei também sobre isso, né? Diferentes interessados com diferentes preocupações. Então, o papel do arquiteto também é intermediar essas diferentes expectativas sobre a mesma coisa. Às vezes, essas expectativas são conflitantes, como está escrito aí. Existe um triângulo custo, qualidade e tempo para entrega, né? Se eu tenho que entregar muito rápido, muito provavelmente vai ser mais caro e com a qualidade mais baixa. Enfim, tem esse triângulo que você não consegue otimizar todos ao mesmo tempo e você precisa decidir. Toda decisão, isso é muito importante, no trabalho do arquiteto de software, toda decisão tem um trade-off. Toda decisão tem um conjunto de coisas, um conjunto de aspectos bons que você ganha, positivos, e talvez um conjunto menor, a gente espera, de aspectos negativos. Mas toda decisão envolve um trade-off, né? Filosoficamente falando, toda decisão é uma perda. Vamos lá. Outro caso mais concreto, assim, esse é um caso concreto da indústria que eu estou trazendo, isso foi relatado de uma empresa chamada BX Blue, que é uma financeira, tá? Esse é o maior detalhe que eu tenho sobre a empresa, na verdade. Ele foi relatado num tipo de documento que a gente chama de post-mortem, que aconteceu um problema, a gente teve que resolver esse problema, foi estressante e tal, mas depois desse período a gente escreveu para descrever melhor, descrever as decisões que a gente tomou para resolver o problema e para ficar registrado para não acontecer de novo. O que acontece? Você é o arquiteto lá da BX Blue, que é uma empresa financeira, e aconteceu esse cenário de fato. Isso está relatado nesse blog aí, tá? Isso não estou trazendo de um livro e não foi inventado, não. A carga de pedidos, de requisições no sistema dobrou de forma repentina. Por motivos do negócio. Não sei se houve muita propaganda do produto e aí, de repente, as pessoas foram lá fazer financiamento. Enfim, por motivo do negócio, a carga passou a ser o dobro do que era normalmente. Bom, a carga o dobro, o sistema não estava preparado para isso. Qual que é o problema? Começou a ter lentidão no sistema, tanto nas requisições síncronas, que eles tinham algumas requisições que eram síncronas, e nas assíncronas também. O que acontece? Requisições síncronas demorando muito tempo, a fila de requisição vai aumentando, o atendimento passa a ser muito lento. Nas assíncronas, elas vão, usar um termo mais simplista, vão encavalando e também chega num threshold lá, acaba dando timeout, não consegue responder. Esse é o problema. A carga dobrou do nada, a minha arquitetura não estava pronta para isso, e aí eu comecei a perder negócio por conta disso. Olha, o trabalho do arquiteto está aqui. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu organizo o meu software, os componentes do meu software e onde eles estão sendo executados para que eu resolva esse problema? Uma coisa que alguém pode falar, então esse software foi mal arquitetado, por que não foi pensado antes a arquitetura para ser escalável desde sempre? Bom, primeiro porque há pressões do próprio negócio, você tem que implantar as coisas rápido. Segundo que essa otimização para um caso futuro que pode não vir a acontecer, muitas vezes ela atrasa a implantação do produto e você pode até, inclusive, perder o time to market, né? Então, tipicamente, a gente pensa, obviamente, em grandes cargas e tal, mas não necessariamente desde o início e não se preocupa tanto no início. Então, não é questão do software ser mal arquitetado. É questão de que aconteceu e precisa ser resolvido. Aí a outra pergunta, bem simplista também, cara, o sistema não está aguentando. O que é que a gente faz? Compra mais máquina na Amazon e bota para rodar o mesmo software. Bom, o que é que acontece? Essa é uma solução
que eles, inclusive, adotaram. Eles compraram mais máquina, mas temporariamente. Essa primeira solução emergencial aí. Por quê? Porque o negócio não pode parar, tá bom? Como o negócio não pode parar, eles compraram mais processamento na Amazon e conseguiram amenizar essa onda que estava vindo. Só que por que essa não é a solução definitiva? Caro. É muito caro para o negócio você fazer isso, tá bom? Então aí passa o arquiteto de software. A primeira decisão que ele tomou é: vamos comprar mais processamento e vamos mais memória de processamento e vamos resolver esse problema de forma emergencial. Fez. Essa foi a primeira decisão do arquiteto. Lembra que eu falei que toda decisão tem um trade-off? Qual é o trade-off? É caro. Resolve, mas é caro. Segundo passo, ele falou: bom, a gente não pode estar pagando esse tempo todo, então vamos lá ver o que é que acontece. Olha, eles foram olhar na tecnologia que utilizava para implantar o software, o servidor de aplicação, falando em termos mais concretos, e eles estavam usando poucos workers e poucas threads, né? O modelo de workers e threads, se você começa a aumentar esses elementos, de novo, tem trade-off, mas você melhora o desempenho. Então, a primeira solução, a segunda, na verdade, depois de ter comprado mais máquina, olha, a gente não vai ficar pagando essas máquinas para sempre, vamos tentar resolver no software. Vamos usar mais workers, eles usavam 1 com 5 threads, passaram a usar mais com mais threads, para ver se paralelizava melhor o trabalho. E aí melhorou, mas não melhorou tanto. Então vamos tomar outro passo, otimizar o escalonador de jobs. O escalonador de jobs também só tinha 1 com 5 threads. O que eles fizeram? Aumentaram esse valor, a quantidade de escalonadores e a quantidade de threads. Melhorou também. Então, ou seja, tá vendo que o trabalho do arquiteto é isso? É meio investigativo também. Veja, o que é que está norteando as decisões dele? Um requisito não funcional. A latência estava muito alta, o tempo de resposta estava muito alto. Então ele foi tomando decisões. A primeira, rápido, vamos comprar mais máquina. Depois, a gente não tem dinheiro para tudo isso. Então vamos mexer no software, vamos mexer no servidor de aplicação. Isso é o trabalho do arquiteto, tá? É investigar e propor soluções de organizar, orquestrar os componentes para que possa resolver esses requisitos não funcionais. Por fim, eles descobriram, depois de ter melhorado usando mais workers, mais threads, mais escalonadores, lembrando, tem trade-off nisso também, não é só usar mais que vai dar tudo certo. Quando você usa mais disso, você ocupa mais memória também, tá? Então tem um limite aí do trade-off que você precisa avaliar. Mas no final das contas descobriram também que havia uma chamada para uma API externa que estava demorando minutos. E aí isso estava fazendo com que o sistema também demorasse bastante tempo. Ou seja, como é que eles resolveram isso? Bom, como a API era externa, eles colocaram um timeout. Quando está intermitente, só espera tantos segundos, porque senão trava o sistema. Fora isso, passou a controlar melhor as chamadas. Quando tiver intermitente para valer mesmo, nem chama. Não, esse serviço não é tão assim crítico para estar travando o sistema todo. Estou entendendo que o trabalho do arquiteto é tomar decisões que impactam, que são norteadas pelos requisitos não funcionais e que impactam assim, em várias pessoas interessadas e meio que impacta de forma transversal o software, tá? Então, não são decisões pequenas, são decisões que envolvem os componentes de alto nível do software e onde eles estão sendo executados. Então, resumo desse caso que eu acabei de apresentar. Mudanças em sistema já implantado, o sistema já estava implantado, já estava funcionando, é um sistema real de uma financeira, e aí ele precisou mudar. A mudança foi provocada pelo negócio. Assim, ela é norteada por requisitos não funcionais, mas ela foi provocada pelo negócio. O sistema estava demorando muito, a latência estava muito alta. E a vazão e a latência que norteiam essas decisões, né? Aí, isso eu queria deixar muito claro, essa história do trade-off. O papel de um arquiteto está sempre envolvendo trade-off. A solução inicial era rápida, mas era cara, né? Era só comprar a máquina, beleza, está rodando mais rápido, mas é caro. A solução mais definitiva passa por melhor gerenciar os processos, as threads, os componentes onde eles estão rodando, enfim, passa para melhorar o software, melhorar a arquitetura, organizar a arquitetura para que possa ter latência menor, por exemplo. E mudar isso, mudar a forma como você trabalha com um escalonador de jobs, e com workers e com threads, significa que muda a operação do sistema. Olha aí um stakeholder que já é impactado pela mudança. Não é só o desenvolvedor que tem que mudar o escalonamento. Quem vai implantar isso também tem que implantar em mais máquinas, tem que usar mais threads, enfim. E
também gostaria de chamar a atenção para esse caso, que foi interessante porque é um processo investigativo e iterativo, assim, sabe? Vamos ver se o problema é esse, aí testava e tal, volta, melhorou, mas não melhorou muito, piorou isso. Então, é um problema meio de investigação mesmo. O arquiteto é, de certa forma, um investigador nesse caso, especialmente nesses casos de desempenho, latência, vazão, e ele precisa identificar os gargalos para promover as grandes decisões que vão resolver esses gargalos, tá? O problema era gerado por uma API externa, o grande problema era por uma API externa, que talvez, se você tivesse um método de avaliação arquitetural, ou de avaliação do desempenho, por exemplo, você não tivesse. Se você estivesse medindo isso, provavelmente você teria pego esse problema antes dele acontecer. De acontecer e travar o sistema. Você tinha pego ele antes e conseguia se preparar para isso. Acontece que não houve avaliação das decisões anteriormente ao problema. E aí tem essa coisa de documentar o processo todo como um relato pós-mortem. Eu acho isso muito interessante porque, tipicamente, os cursos de arquitetura de software focam muito em inscrições mais formais, com linguagens formais de visualização, como o ML, mas, no final das contas, na prática, eu tenho visto e tenho estudado bastante que relatórios escritos com diagramas mais simples têm sido a prática e têm comunicado bem os problemas. Bom, até aqui, o que é que... Eu separei um balaio de palavras-chave aí que eu já falei, né? Assim, decomposição dos componentes do sistema, impacto no negócio, os requisitos funcionais estão norteando essas decisões. Essas são palavras-chave ainda sobre o papel do arquiteto, sobre as decisões arquiteturais. Vamos tentar definir arquitetura de software, acho que em 2, 3, 4 visões sobre esse troço, e a gente vai ver isso a partir de agora, tá? A primeira coisa que eu preciso falar para vocês, assim, não há definição única, canônica de arquitetura de software, tá? Desde, assim, isso intensificou na década de 90, com os estudos, várias definições vieram, então não há uma definição única canônica. O que há é várias perspectivas sobre a mesma coisa, e há um consenso, e a gente vai discutir bastante esse consenso, mas, assim, não há essa definição única. Tá? Então a gente vai começar com uma primeira definição que normalmente é a que a gente mais escuta, que é: arquitetura é um conjunto de partes, né? Componentes, containers, que compõem um sistema e o ambiente que ele está inserido, ou seja, onde esses componentes estão sendo executados, as responsabilidades deles e como eles se relacionam. Então partes, relacionamento entre essas partes, e as responsabilidades delas, e onde elas são executadas, certo? Essa é talvez a definição que a gente mais vê por aí, assim, que a gente mais escuta as pessoas falarem. O que é arquitetura? É um conjunto de componentes que se relacionam entre si e estão inseridos no ambiente para resolver um determinado requisito não funcional, tá bom? Então, nesse sentido, na prática, o que a gente tem, assim, quando a gente está falando de partes, a gente está falando de containers, componentes, pacotes, subsistemas, camadas. Diferentes pessoas entendem de forma diferente o que é parte. O ambiente, a gente está falando de infraestrutura, tá? Assim, em que máquina eles estão rodando, se é máquina virtual, se a nuvem é privada ou não, se é servidor local ou não, enfim. E os stakeholders, o ambiente todo, as pessoas estão envolvidas, as configurações. Quando eu falo de responsabilidades, a gente está falando também de não funcionais e funcionais. O que é que esse módulo faz? Né? Qual é a responsabilidade desse conjunto de classes ou desse conjunto de pacotes? E relacionamentos, obviamente, as interações entre esses módulos. Isso pode ser via protocolo HTTP, pode ser REST, pode ser a chamada de método, invocação, RMI, para os mais antigos, enfim, a forma como esses caras se comunicam é o que a gente está chamando de relacionamento entre eles, tá? E caras aqui, são as partes. Beleza? Então, na prática, eu trouxe aqui um exemplo que eu sei falar bem, porque é de um projeto que eu coordeno, tá? É o EPOL. O EPOL já é um sistema que foi feito para a Polícia Federal, o sistema de controle de inquérito deles, e agora a gente está numa fase de incluir inteligência, tá? Um pouco de machine learning, de aprendizagem de máquina nesse sistema. Então, na prática, o que é que a gente fez, o que é que eu descrevi lá como sendo a arquitetura do EPOL?
EPOL. Se você for olhar aí, primeiro tem uma legenda aqui do lado esquerdo, essa notação não é uma notação formal, não é uma linguagem formal, é um conjunto de notação que eu utilizei e que acho que faz sentido, que dá para entender do que se trata. Por exemplo, esses caras de verde são agentes externos que já existem, né? São sistemas e subsistemas externos. Então, nessa visão do EPOL, que é um cálculo de similaridade entre inquéritos, a gente tem um componente de pré-processamento, que está escrito aí em cima, né, que é esse cara que tem alguns módulos internos, o cara que transforma o PDF para texto, depois o cara que tokeniza esse texto, o módulo que remove as stop words, depois o módulo que aplica a sistemização ou lematização, e depois traz isso para a parte de inteligência, que é esse quadrado maior à direita, né? E aí nessa parte de inteligência tem um indexador de documentos, tem um banco de dados lá, tem um cara que está rodando de forma constante para calcular a similaridade, tem a parte de inteligência que está separada, enfim, tem a API REST que vai prover os serviços. Isso é o que acontece na prática. Vamos ver se a gente entender a arquitetura de software como um conjunto de partes, relacionamentos entre elas e o ambiente, está bem claro aí, né? Quais são as partes? São esses módulos, essas APIs, esses componentes aí, né? Relacionamento, você tem linhas ligando esses caras, os relacionamentos não estão explícitos, é bom que esteja, e a gente vai estudar como fazer isso. Mas, assim, dá para ver, isso tem cara de descrição arquitetural, porque tem os componentes que eu estou dizendo que fazem parte de uma descrição arquitetural, né? Partes, componentes, containers, enfim. Não tem aí dizendo onde essas coisas estão executando, seria bacana também, mas lembra, documentação arquitetural precisa comunicar para um stakeholder. Quando eu fiz isso, a pessoa para a qual eu apresentei isso não estava interessada no ambiente, né, e onde esses caras iam ser executados. Por isso eu não coloquei. E isso faz todo sentido, é a história de visões. As pessoas têm visões e preocupações diferentes. Então, eu não vou mostrar um diagrama poluído com informação que a pessoa não quer ter, não quer ver. Tá bom? Outro exemplo é também um sistema aqui da UFCG. De novo, partes e relacionamentos. Se você for olhar, esse sistema já tem uma identificação de onde as coisas rodam. Se você olhar aqui embaixo, ó, VM UFCG. Então, o Analyzer se comunica ali com o banco de dados do Lego, que se comunica também com o Fetcher, com as agendas, enfim. Tá vendo aí? A gente precisa entender explicitamente o que é isso aí, não. Eu só estou dando uma visão geral sobre essa questão de partes. Você tem os containers aí, se você for com componentes, containers, enfim, a nomenclatura a gente vai trabalhar melhor. Mas você tem um conjunto de partes e essas partes se relacionam e elas têm responsabilidades muito bem definidas, tá vendo? Tá vendo que eles estão separados por quadrados pontilhados, isso significa o ambiente que eles estão sendo executados. Ou seja, tudo que está dentro de um quadrado pontilhado está sendo executado no mesmo lugar. Então, você tem diferentes serviços aí rodando. Isso é que é arquitetura, isso é que é descrição arquitetural. Eu estou decompondo o meu software em diferentes pedaços e estou dizendo onde cada um roda e como eles se comunicam, certo? Outro exemplo na prática, também do EPOL, também não precisamos entender em detalhes o que é que está dizendo, o que é que cada parte dessa na tela está querendo dizer, mas é importante aqui que eu descrevi o fluxo, o ciclo de vida da informação de um processo em um diagrama de estado, né, de máquina de estado. Então, o processo é criado, depois ele vai para esperando, se for salvo vai acontecer isso. Então, essas setas estão me dizendo o ciclo de vida de um inquérito na Polícia Federal, né? Se vai instaurar o inquérito ou não. Enfim, isso também é arquitetura, tá? O ciclo de vida da informação, a mudança de estado da informação, como a informação vai sendo manipulada e processada no meu sistema. Ou seja, é uma visão de informação. A gente vai ver que isso faz sentido também comunicar se for um sistema que trata dessas coisas. Bom? Por último, acho que eu trouxe outro exemplo aqui, também do EPOL. Esse já é o EPOL, não a parte de inteligência, mas a parte do sistema web. Então, você vê aí as camadas muito bem definidas, tá? A gente vai ver que isso é um estilo arquitetural. Visão, controle, modelo, os componentes da visão ali, você tem
as tecnologias estão descritas ali, né, HTML. Então, você tem uma série de aspectos que você pode colocar no diagrama e que faz parte da documentação arquitetural. Eu separei ali, ó, o controller e o view, eles se comunicam através de uma API REST. Você tem ali o BIM, que é próprio da tecnologia que a gente estava utilizando na época. Você tem serviço externo, que está fora ali do lado direito. Então, tá vendo que quando eu olho para esse diagrama, eu consigo identificar quais são os componentes de alto nível do meu software, como eles estão distribuídos, separados e como eles se comunicam para resolver as questões que precisam resolver. O banco de dados, normalmente, a gente coloca de outra forma. Se você for ver ali no model, na camada de modelo, tem um cache ali dentro do DAO. O DAO já é um padrão, não é um padrão arquitetural, é um padrão de projeto de baixo nível, mas a gente já detecta ali que há uma certa maneira de acessar os dados. O POJO, a forma como eu trafego o dado, também é uma decisão arquitetural. Então, nesse diagrama aí, a gente consegue ver decisões arquiteturais que foram tomadas. É óbvio que isso não é suficiente para descrever todo o sistema, mas isso é suficiente para descrever uma visão dele e a visão que lhe interessa, tá bom? Mais exemplos do mundo open source são exemplos não feitos por mim, nem que eu participei, mas são do mundo open source de um livro que é a arquitetura dos sistemas open source, das aplicações open source. Então, você vê que os diagramas são bem variados, a anotação, né? Assim, algumas figurinhas eles colocam o próprio computador ali para dizer que é uma máquina e tal, e tem visões de plugins, e tem visões só de setas e caixas, enfim. Mas tudo isso é o que o mundo open source entende como arquitetura. Não estou dizendo que esses diagramas são bem feitos, nem que não precisam ser modificados ou que são mal feitos. O que eu estou dizendo é assim que o pessoal, quando fala de arquitetura, pelo menos lá na parte do Eclipse, descreve a arquitetura. O Puppet, por exemplo, é outro que coloca questões de segurança. Segurança é um requisito não funcional e requisitos não funcionais norteiam as decisões arquiteturais. Então tá lá, tá aqui, vou usar SSL, tem o relatório, o report collector, enfim. E tem também esse diagrama mais à esquerda aí que me fala do fluxo, né, de atividades ou de chamadas aí dos componentes do Puppet. Não vou entrar em detalhe, até porque não cabe nesse momento, mas só para dizer que você pode descrever diferentes preocupações arquiteturais com diferentes formas, né, diferentes diagramas, tá bom? Bom, isso, até aqui, só para resumir, a gente viu que a arquitetura, viu essa visão de que a arquitetura é um conjunto de componentes, como eles se relacionam, onde eles são executados, né, e quais são as funções que eles têm. A arquitetura também, gente, é muito vista como um conjunto de decisões, né? Obviamente, decisões a respeito desses componentes. Eu coloquei mais esse detalhe aí, decisões firmes e de grande impacto, tá? O que eu quero dizer quando eu falo decisões firmes? São decisões que você pode mudar, na verdade você deve, porque a arquitetura ela tem que ser maleável à medida que o tempo passa para adequar novos requisitos, mas não é tão simples mudar assim, tá? Você mudar de monolito para microserviços, por exemplo, não é uma decisão, não é uma coisa simples, tal como mudar uma estrutura de dados. Por isso que é uma decisão arquitetural. A decisão de eu fazer o sistema monolito, sem ser microserviço, é uma decisão firme. Eu não vou mudar amanhã ou depois da manhã. E se eu mudar, vai ter um impacto grande. Por isso que é uma decisão de grande impacto. Tá bom? E são decisões sempre relacionadas à tecnologia, linguagem, o modo como eu vou persistir meu dado, vai ser NoSQL, vai ser SQL, banco de dados relacional, como eu vou integrar, quais padrões e estilos arquiteturais eu vou usar, que protocolos de comunicação, quais são as interfaces. Vocês estão percebendo que são decisões de alto nível, né? Assim, eu não estou falando de uma API específica, de um método da API específica, estou falando de protocolos, talvez de serviços expostos para que eu possa comunicar. Então, são as decisões de alto nível, as decisões de grande impacto e decisões firmes, tá bom? E mais do que isso, essa questão é importante também. Princípios, diretrizes e estratégias. Qual é o princípio que eu tenho para lidar com a informação? Como eu vou lidar com cache?
Mais do que a tecnologia que eu vou utilizar, não, a gente está lidando com cache assim, se acontecer isso, precisa fazer cache, precisa resolver dessa forma. Então, são as decisões estratégicas do projeto. Tá bom? Isso é uma decisão arquitetural. Então, a gente vê a arquitetura de software também como um conjunto de decisões que tem impacto nesses componentes. E aí, só abrir um parênteses aqui, é que essas decisões elas são tão importantes que elas precisam ser comunicadas por toda a equipe. Tem uma metáfora, um conceito importante em arquitetura de software, que chama integridade conceitual. Integridade conceitual é basicamente se todos da equipe pensam a mesma coisa a respeito das decisões, a respeito dos componentes, significa que há uma integridade conceitual, a gente pensa a mesma coisa a respeito daquilo. Se isso não acontecer, pode gerar problema, porque eu penso uma forma de resolver cache, você pensa outra, a gente tinha decidido que ia usar dessa forma o tratamento na mensagem, mas eu estou usando de outra, significa que há discrepância entre o que a gente imagina das decisões arquiteturais, isso é um problema. Aí a metáfora que se usa, essa catedral está aí, não por acaso. A metáfora que se usa é assim, há catedrais na Europa, há catedrais muito bonitas, mas há catedrais assim horríveis, assim. Depois você procurar aí no Google catedral feia, vai aparecer um monte. E por que elas, no final das contas, assim, a grande parte delas acabaram ficando horríveis, feias? Porque a construção dessa catedral demorou mais tempo do que a vida do arquiteto inicial. Então, o arquiteto inicial pensou na catedral, ele tinha um conjunto de ideias bem concebido, e não deu tempo, ele morreu antes dela ser construída, porque elas demoravam, às vezes, centenas de anos para ser construída. Tá? E aí, o que acontece? Quando morreu, veio outro arquiteto e falou, mas eu tenho uma grande ideia aqui para essa catedral, a ideia do outro não era tão boa, eu vou colocar essa minha ideia. Colocava, aí esse cara saía de cena, vinha outro. Mas agora o moderno é fazer assim. Ou seja, ela ficava um retalho, uma coxa de retalhos, não ficava coesa. Não havia integridade conceitual, você não conseguia olhar para aquela catedral e ver um conceito, certo? Há muito disso, e aí o que acontece? Era provavelmente um conjunto variado de boas ideias, mas que quando unidas não davam uma ideia boa, né? Então isso acontece muito com o time de futebol, você vê o time jogar, você não entende o conceito, o que é que esse time está propondo, ele é um time que marca alto, é um time que cruza muita bola, tem times que são assim, você não vê o propósito, não há integridade, não tem um jeito de jogar que você consiga reconhecer, mesmo que esse jeito não seja bonito, mas que você tenha um jeito só, que é espalhado pela equipe. E há times de futebol que você olha e fala, esses caras jogam dessa maneira e todos trabalham, todos têm integridade conceitual a respeito da tática do time, que eles jogam, todos estão ocupando os espaços e tomando decisões para que a grande ideia que foi pensada seja executada. Então é importante que essas decisões, a arquitetura como um conjunto de decisões, sejam bem documentadas e bem espalhadas pela equipe, tá bom? Eu venho fazendo alguns encontros com arquitetos de software na prática, e aí eu tive não sei se é sacada, não sei, eu tive esse pensamento de que a arquitetura de software também é um exercício constante de você pensar, se perguntar, e se, né? E se a carga duplicar? Lembra do exemplo que eu mostrei? E se a carga duplicar? O que é que vai acontecer com o meu sistema e como é que eu vou ter que, que decisões eu preciso tomar para resolver esse problema? E se um dos serviços sair do ar? Se eu repliquei o meu software em várias máquinas, como é que eu vou manter integridade entre os dados? Assim? Como é que eu tenho certeza que o banco de dados da máquina 1 está igual ao banco de dados da máquina 2? Isso é importante para o que eu estou fazendo? Se eu estou num sistema peer-to-peer, se houver gente que está nesse sistema, por exemplo, torrent, eu estou lá no torrent, mas não contribuo com o torrent, só puxo do torrent. Isso é um problema para o ecossistema do torrent, né? Então, a gente chama isso de free rider, né? O cara que entra numa rede de colaboração, não para colaborar, só para sugar da rede. Então, eu tenho que ter mecanismos que previnam pessoas dessa natureza de participar da rede, né? Isso é arquitetura de software. Como é que eu crio um mecanismo para evitar free rider numa rede peer-to-peer? E se as minhas consultas estão demorando demais, que é o caso da BXBlue, o que é que eu tenho que fazer? E se eu usar cache? Eu vou usar que tipo de cache? Que tipo de política de cache?
Tudo isso é decisão arquitetural. E se a minha estratégia para melhorar o desempenho, piorar o desempenho? Se eu vim com uma estratégia para resolver o problema, mas ela custa tanto para resolver que ela também causa outro problema. Ou seja, a arquitetura de software é também um exercício constante de se perguntar e se, né? E como eu resolvo esse problema. Tá? A outra visão, vamos lá, a gente viu duas visões aqui. Eu estou usando o termo, visão arquitetural é um termo reservado, tá? Eu vou voltar atrás e vou falar. A gente não viu visões até agora, não. A gente viu aspectos, possíveis definições de arquitetura de software. A gente viu uma que era componentes, relacionamento entre esses componentes, ambiente, enfim. E a gente viu uma que é um conjunto de decisões que elas não são conflitantes, né? Na verdade, elas estão unidas. E a gente vai ver uma agora que eu acho super importante também ter isso em mente, que requisitos não funcionais, eles norteiam a arquitetura de software. Isso não é uma definição de arquitetura de software, não, tá? Mas é um aspecto da arquitetura de software. Eles norteiam essas decisões. Por quê? Eu estou sempre tomando as decisões arquiteturais para que os requisitos não funcionais sejam cumpridos, para que eu tenha privacidade, por exemplo, para que eu tenha segurança dos dados, para que eu tenha uma latência baixa, para que eu tenha desempenho. Estão entendendo? Eu organizo meus softwares, os componentes dele, para conseguir cumprir com esses requisitos não funcionais. Então, eu uso o MVC, eu uso microserviços, eu uso escalabilidade horizontal, eu uso balanceamento de carga, cache, MapReduce, eu uso tudo isso, essas decisões, elas são tomadas por mim, arquiteto, por causa, para cumprir com os requisitos não funcionais, como desempenho, escalabilidade, segurança, enfim, tolerância a falhas. Joia? Então, eu falei aqui que há várias definições de arquitetura de software, há vários trabalhos que tentam definir. Há esses três aspectos que eu trouxe, desses vários trabalhos, eu trouxe esses três aspectos que eu acho os principais, tá? Esse modo de ver que nos traz uma definição que é componentes, relacionamentos, o ambiente que isso está envolvido, a questão de um conjunto de decisões firmes e que tem grande impacto, isso é uma decisão arquitetural, e por fim, essa questão que eu acabei de falar, que os requisitos não funcionais, eles norteiam essas decisões, tá? Isso é super importante, eu acho que a arquitetura, ela orbita ao redor desses três temas que eu tratei até aqui. E aí, embora haja várias definições de arquitetura, há um consenso, tá, sobre o que importa e o que não importa. O consenso o que é que importa no modelo arquitetural? Importa que você tenha lá descrito os componentes, você tenha descritas as responsabilidades, os relacionamentos, os estilos, os padrões, enfim. Isso tudo importa para todas essas diferentes definições de arquitetura. E a forma de representar varia, isso é super importante, tá? Varia de acordo com o stakeholder. A forma como eu vou comunicar para você, desenvolvedor, que a gente tem que resolver o cache assim, é diferente da forma como eu vou comunicar para o cara que vai implantar ou para o cara que vai comprar o serviço externo de cache, usar o Redis, por exemplo, é diferente. Porque a gente tem diferentes visões sobre a mesma coisa e diferentes preocupações. Eu não quero ter preocupação de implantação, por exemplo, nesse momento. Eu não quero ter preocupação de custo dessa solução, custo do ponto de vista monetário. Isso é uma preocupação do negócio. A gente sugere e vê se funciona ou não, certo? Então, tem diferentes visões sobre a mesma coisa. Era isso que eu queria dizer, estava dizendo nesse slide aqui, que é o seguinte: documentação, gente, no final das contas, é comunicação. Então, um grande documento de arquitetura de software não vai documentar bem, porque você não consegue trazer tudo que é importante para um único documento. E o que é importante para o cara de negócio não é importante para mim, não é importante para o cara que implanta, para o testador, para o cara que vai manter, para o arquiteto, enfim. A gente tem preocupações diferentes. Então, o que há, na verdade, é inviável documentar arquitetura em um único artefato, e o que há, na verdade, é diferentes visões sobre a arquitetura. Tá? Esse conceito é muito importante. Eu tenho visão funcional, aí eu só vou tratar dos componentes funcionais. Tem visão de implantação, aí eu vou dizer como é que vai ser implantado o meu sistema. Aí sim, eu estou lidando com uma coisa mais específica. E esse conceito de visões, ele foi abordado por vários pesquisadores, tá aí são as referências. A gente vai adotar um modelo
desculpa, antes disso, quais são as perguntas importantes a respeito das visões, né? Como é que o software é decomposto do ponto de vista estrutural, como é a comunicação dos componentes, como vai ser implantado nos ambientes de hardware, ou seja, são visões diferentes do software e da implantação, da operação dele. Bom, o modelo que a gente vai adotar de descrição arquitetural, quando a gente for descrever arquitetura, a gente vai usar, na disciplina, eu vou apresentar para vocês 2 modelos. Principalmente o modelo C4, que é um modelo que ele é adotado na indústria, tá? E é um modelo bem, digamos, bem leve. Assim, ele não é formalmente complicado, ele não tem diagramas super complicados. Eu não vou cobrar isso de vocês, assim, pequenos detalhes do diagrama UML e tal. Se o diagrama comunicar, se o sketch arquitetural comunicar, isso é que é importante para mim, tá bom? Em outras disciplinas, em outras visões sobre isso, é importante que você tenha esse cuidado formal, mas aqui não vai ser, tá? Então, a gente vai usar esse modelo C4, tem um link aí, a gente vai ter um momento para discutir só ele, e vai usar também esse livro Viewpoints, Views and Perspectives, que aborda essa questão das visões arquiteturais, tá? Não é importante a gente saber quais são todas as visões agora, eu vou apresentar para vocês em um outro momento, mas o que vocês precisam sair daqui hoje sabendo é que há diferentes visões sobre a arquitetura de software, e diferentes pessoas têm diferentes preocupações a respeito disso, tá bom? Então, eu não vou ter um único documento arquitetural. Então, essa coisa de, me mostra a arquitetura do teu sistema, isso é uma pergunta que você vai responder dizendo, olha, você quer saber sobre que aspecto, sobre qual visão? Você quer ver os módulos funcionais ou você quer ver a parte de implantação, onde eles estão rodando? Você quer ver como é que eu resolvo cache? Você quer ver como é que a informação é manipulada? Enfim, tem várias visões sobre isso. Tá bom? Aqui tem mais referências, vou deixar, não vou discutir muito isso. O que eu queria fazer agora, só no finalzinho, rapidinho, é uma consideração final, ou considerações finais, é que a descrição arquitetural, ela apresenta, a gente tem essa perspectiva, né, de partes do sistema, componentes, containers, e como eles se organizam, como eles se comunicam para resolver o meu problema, tá? Ela diz respeito a decisões firmes e de grande impacto. As decisões arquiteturais não são decisões fáceis de você voltar atrás. Você tem que ser capaz de voltar atrás, e você, muitas vezes, vai ter que voltar atrás. Mas não são decisões que têm impacto pequeno, então você precisa pensar muito bem. Essa visão de que a arquitetura é um constante exercício de perguntar, e se, né? E se ficar indisponível, por exemplo, imagine se o Instagram, por exemplo, fosse um monolito da vida. E se ficasse fora do ar, a parte de likes significa que todo o sistema ficaria fora do ar. Sei lá, se caísse uma coisa, caísse tudo. Isso é um problema, né? Porque a gente quer que o sistema continue funcionando, mesmo se outros serviços caíram. Então, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo com uma arquitetura de serviços. Eu divido as coisas em diferentes lugares e aquilo que a gente vê na tela é um conjunto de vários subsistemas, né? Claro que você tem sistemas que são monolíticos que funcionam muito bem. Por exemplo, o Stack Overflow tem até uma apresentação, uma discussão muito bacana com a Roberta Arcoverde, que é uma engenheira lá do Stack Overflow, que fala sobre como o Stack Overflow é monolito e ele consegue resolver os problemas de desempenho. A gente vai discutir isso também. Mas, enfim, assim, e se, né? E se ficar fora do ar? E se estiver demorando? Se a latência estiver muito alta? Enfim, se meus dados, se não for, como é que eu vou fazer backup? Tudo isso é importante para a arquitetura de software. Os requisitos não funcionais estão sempre atrelados. Segurança, privacidade, latência, vazão, que mais? Manutenabilidade, enfim, tudo que está relacionado a requisitos não funcionais está relacionado à arquitetura de software. As decisões, eu acho super importante isso, porque como são decisões de grande impacto, elas precisam ser avaliadas. Toda decisão é um trade-off. Toda decisão eu perco alguma coisa e ganho outra coisa. Então, preciso avaliar. Então, por isso que tem a parte do curso de avaliação arquitetural. Isso é muito importante. Não há descrição única da arquitetura. Bati nessa tecla anteriormente, vou bater de novo no final. Há diferentes visões sobre a mesma coisa, tá bom? E é assim que a gente comunica.
E aí é uma discussão interessante, não há sistema sem arquitetura, tá? Todo sistema tem arquitetura. As decisões, o sistema está implantado, houve decisões ali. Há decisões arquiteturais, ele está no ar, não significa que são boas. As decisões estão lá, mas não há essa história de sistema não. O meu sistema não tem arquitetura. Tem. Ele está funcionando, você decidiu os componentes, você colocou ele no ar. Pode ser que essas decisões não tenham sido boas, mas as decisões estão lá. Tá bom? Esse é o papo dessa aula de introdução à arquitetura de software. Eu falei sobre vários conceitos, não espero que vocês decorem todos eles, a gente vai discutir isso ao longo do curso, mas acho que foi um bom primeiro momento para apresentar para vocês o que é arquitetura de software. Tá certo? Até o próximo encontro.